O e-consignado chegou. Para o trabalhador pode ser só um clique e para o empresário tem que tomar cuidado. Quem vai falar sobre esse assunto com a gente aqui hoje é o pessoal do Departamento Pessoal da Gomes Mais Soluções. Estou aqui com o Kleber e com o Anderson. Muito obrigada pela participação de vocês. Falar desse tema que está quente, né? O pessoal está com bastante dúvida ainda. Tá. Obrigado pelo convite novamente, que a gente tem feito, né, alguns conteúdos. E hoje nós vamos estar aqui tentando desmembrar, né, o e-consignado crédito do trabalhador. Tem muito detalhe, né, Anderson? Com certeza, muitos detalhes, né? Obrigado pelo convite, né? Esperamos aí, né, atender as expectativas, né? Todas as dúvidas que houver aí, né? A gente procura esclarecer aqui agora nesse papo. Né? Opa, vamos lá então. Para a gente começar então, né, gente? O que é o e-consignado? É um simples empréstimo? O e-consignado, assim, ele é um empréstimo, né, que o governo está disponibilizando para todos os trabalhadores. Então, o que muda do consignado atual? Acho que é importante a gente conceituar um pouco isso. O modelo antigo do consignado, as empresas, como empregadoras, precisariam firmar convênios com as instituições financeiras, né? Seja os bancos privados, seja os bancos públicos ou as instituições de cooperativa de crédito. Aí a empresa tendo esse convênio, os colaboradores poderiam solicitar o consignado nas instituições conveniadas com as empresas. Então, isso é o que perdurava até então. E o que mudou agora que o governo fez? O governo facilitou o crédito para os trabalhadores. Então, hoje, o trabalhador ele pode acessar via carteira digital e pode solicitar uma proposta de empréstimo. E dentro da carteira digital vai ter N situações. Então, hoje, as instituições financeiras não precisam mais ter um convênio com a empresa. O convênio é feito direto com o governo. Então, facilitou o crédito para o trabalhador e vai facilitar ele arrumar um recurso mais rápido. Então, assim, hoje o que mudou basicamente foi isso. Então, o governo vai ser agora o intermediador desse consignado. Então, na prática, o que muda é que a empresa não tem mais que fazer esse vínculo com o banco. É o trabalhador mesmo que vai lá e já faz garante esse empréstimo. Isso mesmo. Então, a ideia inicial foi essa, né? Então, tirar da empresa a necessidade de ter um convênio com as instituições bancárias. Isso tem um lado positivo e tem um lado negativo. Né? Então, qual que é o lado positivo? Hoje, as empresas, da forma que está o consignado, ela não tem mais gerência sobre o consignado. Até então, eu poderia, junto à minha instituição conveniada, né, com o convênio com a empresa, estipular regras, estipular margens diferenciadas, fazer vários tipos de amarrações para que o meu crédito, seria um crédito que eu vou disponibilizar e o colaborador tenha condições de pagar. Hoje, infelizmente, a empresa não tem mais esse domínio. Então, o domínio agora é do colaborador. Então, se ele tem margem, se ele não tiver o empréstimo, que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele pode solicitar esse empréstimo e daí a empresa, como empregador, só tem a obrigação de fazer o desconto. O passo a passo, então, para o trabalhador é só ele ter a carteira digital ali e realizar esse clique, né? Como está sendo bem falado, né? Isso mesmo. Exatamente. Ele tendo acesso, né, à carteira digital, ele já consegue estar solicitando uma simulação, né, do empréstimo. Então, ele vai estar solicitando o empréstimo, né, via carteira digital. E aí vai vir, na verdade, a simulação para ele aprovando isso, né, o banco, na verdade, vai fazer a avaliação de acordo com as informações que constam no e-social, né, que é da remuneração dele, fazendo lá o cálculo, né, referente ao percentual de 35%, né, da remuneração disponível dele. Então, o banco aprovando isso, ele já consegue solicitar um empréstimo. E esse desconto, esses 35% desse desconto é feito na folha de pagamento do trabalhador. Isso. O que é legal ali a gente mostrar também para o nosso público é o seguinte, hoje, por exemplo, a gente tem algumas instituições que a gente tem um convênio com a instituição, que era o modelo antigo. E o que nós fazíamos lá na Gomes Mais? A gente colocava uma margem inferior a 35%, porque 35% é o que está na lei. E nós definíamos que a margem seria de 30%. Para quê? Para que nós não endividássemos demais os nossos colaboradores. Aí colocaríamos regras, por exemplo, de data de admissão, regras quando a pessoa estava afastada por algum motivo. E hoje, essa gerência
nós perdemos. Então, hoje, essa gerência nós não temos mais em relação ao consignado. A gente, hoje, a nossa gerência do consignado é fazer o desconto na folha de pagamento. E o que isso muda na rotina, então, do departamento pessoal, Kleber? Bastante coisa. Né? Por quê? Porque hoje, por exemplo, a gente tem um passo a passo que nós precisamos fazer, mas geralmente, a gente vai receber uma notificação. Então, assim, a partir do momento que o colaborador fazer via carteira digital a solicitação do empréstimo e ter a proposta dele aprovada, vai uma mensagem, né, tudo via ECAC para nós, dentro do portal de comunicação que nós temos com o governo federal, que é chamado DET. A partir deste momento, eu sou notificado que o colaborador tem esse empréstimo. A partir daí, eu tenho a obrigação de fazer o desconto dele. Então, se eu não descontar esse empréstimo dele, a empresa vai ter que fazer o pagamento de qualquer forma, porque o governo já emprestou esse dinheiro para o colaborador. A partir deste momento, eu tenho que entrar dentro do portal, que chama Emprega Brasil, e aí eu vou baixar os arquivos de todos os colaboradores que fizeram esse empréstimo. Qual que vai ser a nossa grande dificuldade como departamento pessoal? Hoje, por exemplo, eu tenho empresas que têm apenas uma instituição conveniada. No empréstimo consignado, eu posso ter várias, lá tem várias empresas que podem consumir. Então, por exemplo, o Kleber pode pegar um empréstimo no banco A, o Anderson pode pegar um empréstimo no banco B, você pode pegar um empréstimo no banco C. Então, assim... Nossa, trabalheira, hein? Trabalheira. Então, a gente não vai ter mais uma única instituição. Nós vamos ter N instituições bancárias conveniadas em relação a esse assunto. Então, para nós, como departamento pessoal, essa administração ela complicou mais do que era antigamente. E o que acontece se o trabalhador não devolver o valor para o governo, para a Caixa? Ele não tem como não devolver, porque ele vai ser descontado em folha. Vai ser retido dele, ele querendo ou não. O que vai acontecer é o seguinte, na prática, né? Então, vamos tentar dar um exemplo. O colaborador pega um empréstimo e esse empréstimo ele vai custar mensalmente para ele R$300. Mensalmente, nós vamos ter que calcular essa margem para ele. Automaticamente, se a margem mensal dele for 300 ou maior do que esse valor, eu faço o desconto na folha e vou repassar isso para o governo. Agora, se ele tem um empréstimo, uma parcela de 300, e mensalmente, por questão de falta, por questão de atestado, por algum motivo... Outros descontos também da folha dele, né? Outros descontos não pode. Né? Então, o consignado ele vai ser o primeiro desconto que eu vou ter que executar dentro da folha. Ele tem prioridades sobre os demais. Sim. Que também é uma coisa que mudou também, né? E aí, vamos imaginar, ele tem uma parcela de 300. Só que ele só consegue pagar esse mês para mim apenas 100. Ou seja, eu vou fazer o desconto do 100, ele vai ficar devendo para a instituição que ele pegou o consignado R$200. E aí nós, como departamento pessoal ou como empresário, vamos ter que notificar esse colaborador dizendo o seguinte: fulano, você vai lá no banco agora e paga a diferença, porque eu não descontei isso de você. Então, o que a gente tem enxergado isso dentro da Gomes Mais? Vai causar um trabalho a mais para nós, né? E até um atrito entre a empresa e o colaborador, porque ela vai falar assim, não, mas o meu empréstimo tem que ser descontado na folha. Sim. Então, por isso que a gente tem feito um trabalho de comunicação, de conscientização divulgação, também, né, do empresário. Justamente para que ele consiga falar isso com os seus colaboradores, para que nós não tenhamos esse atrito, não temos demanda judicial, enfim. Então, a gente está tomando esse cuidado para poder fazer esse trabalho. Sim. E essa diferença, na verdade, aí, né, que o colaborador vai ter que estar quitando diretamente com o banco, nós, lá no nosso sistema, nós fizemos a parametrização. Então, como que vai funcionar isso? O próprio sistema vai fazer essa apuração desses 35%, né? Se por acaso ele não tiver, né, remuneração suficiente, vai ser, no caso, descontado o que ele teria, né? E a diferença que, no caso, ele teria que quitar junto ao banco, isso daí vai ser destacado isso no holerite dele. Então, ele vai ser comunicado, né, no holerite dele, comunicado, informando, inclusive, o valor
que ele tem que ele tem que entrar em devolver. contato com o banco para poder estar quitando diretamente com o banco. O que é legal também, Li, dizer, para deixar claro também para o nosso público, é o seguinte, que nem todos os colaboradores podem aderir ao e-consignado. Então, existem categorias de trabalhadores que podem fazer isso. Né? E quais são elas? São os empregados seletistas, tá? Aí, exceto, vamos tirar os aprendizes, vamos tirar os intermitentes, os empregados domésticos, né, que é o empregado doméstico também, conceitualmente falando, não é só empregado doméstico, é um motorista, é uma cozinheira, todo aquele trabalhador que trabalha no âmbito familiar, e ainda os diretores, né, que tenha recolhimento de fundo de garantia. Então, são esse público, né, que podem aderir ao e-consignado. Então, não é todo mundo que vai poder aderir. Tem que ter a carteira de trabalho, porém tem esses grupos que não se enquadram. É isso. Isso, Exatamente. perfeito. E, inclusive, o empregador doméstico, né, que é o empregado doméstico, não vai ter necessidade de estar entrando lá no DET, né, não vai ser notificado no DET e também não vai precisar entrar no Emprega Brasil. Por quê? Porque vai ser vinculado diretamente com o portal do E-Social. Então, os empregadores, né, que tem doméstica, cuidador, o que seja, né, tudo que é relacionado a empregador doméstico, ele já vai ser vinculado diretamente com o portal do E-Social. Então, no momento que for lá fazer o fechamento da folha, já vai constar lá, já vai ter um campo específico, né, informando se ele tem ou não o empréstimo. Então, não há necessidade de estar pegando Fazendo esse recolhimento. Na verdade, não precisa ter a necessidade de entrar lá no Emprega Brasil para poder baixar o arquivo com as informações do empréstimo, porque ele já está diretamente vinculado com o portal do E-Social. E-Social. Falando nisso, no E-Social, o que muda então no trabalho de vocês agora com o e-consignado, né? O E-Social tem lançamentos específicos agora? No E-Social tem que fazer algumas adaptações e algumas rúbricas de desconto, né? Então, assim, o E-Social, em tese, não muda muita coisa para a gente, né? A gente lá nas Gomes Mais, nós já fizemos toda uma análise das nossas rúbricas de desconto de consignado. Então, o que vai mudar, basicamente, é só um código que a gente tem que colocar, para alterar para o governo enxergar que esse camarada tem consignado. E por que o governo precisa enxergar isso? Porque esse consignado só pode ser feito um e-consignado por CPF. Então, o trabalhador não vai conseguir pegar um consignado, por exemplo, no banco privado e outro consignado numa cooperativa de crédito. Então, ele não vai conseguir fazer isso. Então, é um por vez. Um por vez. E como o governo enxerga isso? Através do E-Social. Né? Por isso que chama e-consignado, que esse ezinho da frente é do E-Social. Então, toda a tratativa que o governo tem feito desde 2018 com o E-Social tem trazido essas melhorias contínuas dentro do portal do E-Social. E como que o governo também consegue enxergar qual que é a margem de 35% que o colaborador possa fazer? Em resumo, tá, de forma muito simples, todas as rúbricas que tenham incidência de INSS, elas vão somar e vão diminuir para que o governo consiga encontrar essa margem de 35%. Tem várias exceções que não podem ser utilizadas, que agora acho que não cabe a gente falar. Mas, em resumo, bem simplista salário, hora extra, todos adicionais de comissão, periculosidade, insalubridade. Então, tudo isso vai ser somado e vai ser descontado, em tese, INSS, o imposto de renda e a pensão. Nessa subtração desses dois eventos do crédito com desconto, vai ter um resultado e desse resultado é onde vai ser aplicado os 35% que o governo vai estar disponibilizando como margem para o colaborador. Se o colaborador, pensando aqui, se o colaborador é mandado embora, ele continua com essa dívida para pagar, isso altera alguma coisa no cálculo do FGTS dele, precisa fazer um recálculo, como é que fica essa dívida? Quando ele assim, também mudou também, tá? Porque na forma antiga, como que funcionava? Quando eu tinha um convênio com uma instituição, né, que é a empresa conveniada com a instituição, contratualmente eu tinha estabelecido que num desligamento eu precisaria apurar 30% do valor líquido da rescisão e repassar para a instituição financeira. Então eu retia isso do colaborador e repassava para a instituição. Agora eu não tenho mais essa retenção de 30%, só que eu tenho a parcela. Então mudou. Então sairia de 30% do líquido para apenas uma parcela do consignado. E como o trabalhador vai ficar nessa história? Eu, como empresa, vou descontar uma parcela e vou repassar. Só que daí o colaborador fez o empréstimo de 48 vezes, só pagou 10 parcelas e está devendo 38. Então, ele vai ter que negociar isso direto com o banco, né? E se ele não fizer a negociação do banco, o próximo vínculo empregatício que ele tiver com outro empregador
já vai puxar esse consignado para ele. Então, o governo deu um jeito dele pagar a conta. Por isso que hoje em dia está tudo sistematizado, tudo junto, né? O social faz essa função, né? Muito bem de guardar esses dados do trabalhador, né? Sabe o que é o pior? O pior é que eu, como empregador, eu não sei quando eu contratar algum colaborador que ele vai vir com esse consignado. Essa dívida. Você entende? Então, para nós também, a gente fica, é um tiro no escuro. Então, todo mês, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que acessar o portal do Emprega Brasil, baixar um arquivo e ver se o cidadão que eu estou contratando, ele já tem esse consignado por lá. Então, assim, administrar isso daí, para nós, operadores da folha de pagamento, ficou ruim. Ficou bem complexo, né? Ficou complexo. Inclusive, outro caso aqui que pode surgir aí, né, no dia a dia do empresário. O trabalhador afastado. Sofreu um acidente ou foi fazer uma cirurgia, ele está afastado e tem essa dívida do e-consignado também. Como é que fica? Se ele não tiver a remuneração suficiente, aí ele vai ter que entrar em contato diretamente com o banco e quitar essa parcela. Então, a partir... Seria a mesma coisa dele ser mandado embora. Exatamente. Porque assim, na rescisão também, um detalhe também importante de ser destacado, que, por exemplo, se ele tem um consignado, a gente descontou agora no mês de maio, né? Vamos imaginar que a partir do mês de junho, no caso, ele não vai ter mais vínculo com a empresa. Então, se por acaso vir no arquivo, né, o empréstimo desse colaborador, simplesmente o que vai ter que fazer? Ignorar ele. Né? Por quê? Porque agora é o colaborador que tem que entrar em contato com o banco e quitar essa parcela. Ou, na hora que, né, como o Kleber bem destacou aqui, se por acaso ele arrumar novo emprego, né, isso automaticamente a nova empresa vai ser comunicada. Então, assim, se ele saiu no mês de maio, não tinha parcela, não vou descontar. Tem parcela no mês de maio? Desconta. Aí, a partir do mês de junho, apareceu a parcela, como ele não tem mais o vínculo, simplesmente a gente tem que ignorar aquela informação. E no caso do afastamento, ali também tem uma particularidade, porque, por exemplo, assim, quando eu estou demitindo o colaborador, automaticamente eu faço essa informação para o E-Social. Então, o E-Social sabe que eu demiti aquele colaborador e cessou a minha obrigação ali, como empresa. Sim. Agora, quando o colaborador está afastado, ele não tem margem para poder pagar o empréstimo dele, ele próprio vai ter que fazer esse pagamento. Ah, Kleber, mas se ele não fizer, aí o banco vai cobrar multa e juros dele a cada dia que ele der atrasado na parcela dele. Então, essa obrigação que ele não tinha hoje, ele também passa a ter. Então, para o colaborador também, embora você habilitar esse crédito seja muito fácil, administrar ele também para o colaborador vai ter um certo trabalho e vai ter as consequências se caso ele não fizer essa quitação. Tem que ter uma boa gestão financeira própria ali, né? A pessoa Também. tem que ter um controle financeiro, né? Para administrar essa dívida. E qualquer pessoa, assim, além daqueles grupos que você já citou que não podem pegar o empréstimo, qualquer pessoa, assim, por exemplo, às vezes uma pessoa que já tem um nome ali no Serasa, assim, pode pegar empréstimo? Como que é? Pode, não tem restrição. Não tem restrição. Desde que ele tenha, desde que ele esteja registrado. Dentro do enquadramento, seja CLT? CLT e das regras que o governo fizer, se ele estiver dentro da margem, ele pode fazer. Pode fazer o empréstimo. Ele pode fazer. E ele mesmo escolhe o banco? Exatamente. É porque, na verdade, a partir do momento que ele for, ele vai escolher todos os bancos que estejam dentro da lista, né? Que possuem um vínculo, né? Com essa nova obrigação. Então, o que acontece? Ele pode a qualquer momento solicitar. Só que aí o banco vai avaliar. Então, a partir do momento que o banco avaliou, se por acaso ele tiver alguma pendência, né? Provavelmente o banco deve recusar. Então, assim, o que vai depender? Vai depender se o banco vai aprovar ou não esse empréstimo. Então, a aprovação daí fica a critério do banco. Exatamente. É isso. Um e daí, em relação importante também, que é bom destacar, que acontece. A solicitação é feita do dia 20 do dia 21 até o dia 20. Então, o que acontece? Agora, no mês de maio, que nós vamos estar fazendo o desconto, é dos colaboradores que solicitaram do dia 20 do 3 até o dia... E de abril. Do dia 21 do 3 até o dia 20 do 4. Então, uma competência depois. Exatamente. Então, a partir do dia 21 de todo mês, vai estar disponível, né, os arquivos, as informações desses empréstimos, né, do que foi para trás. Então, o que acontece? O ponto de corte é o dia 20. Então, não é descontado na competência seguinte, é na outra competência. É isso para o trabalhador? Para o trabalhador na competência subsequente à data que ele fez a solicitação. Então, quem solicitou até abril vai ser descontado no pagamento que receberem? Até o dia 20 de abril vai ser agora em maio. Então, do dia 21 de abril até o dia
20 de maio, aí vai ser só no mês de junho. O ponto de corte é sempre dia 20. Isso. Então, assim, se até o dia 20 do mês vigente você solicitou o empréstimo e foi aprovado, na competência seguinte já vem o desconto. Então, quando você recebeu o crédito, você não vai ter nenhum desconto no mês que você recebeu o crédito. Mas esse desconto já vai vir a partir do mês subsequente. Então são muitos detalhes, né, que eu acho que incorporam bem o trabalho do dia a dia de quem mexe com o departamento pessoal. Para o empresário que está ali na lida todo dia, ter que lidar com esses detalhes é complicado, né, Kleber e Anderson? Complicado. E assim, o que a gente enxerga também? Por quê? Uma outra dificuldade que a gente tem visto, tem encontrado, é que esse consignado que o governo vai liberar, ele vai a guia de pagamento disso é a mesma guia do Fundo de Garantia. Então, não tem guia separada. Então, ele vai recolher, ele vai fazer o recolhimento do Fundo de Garantia e lá embaixo vai ter também o valor do e-consignado. Tá. Então, vamos imaginar, ele paga R$100 de Fundo de Garantia e vem R$200 de consignado. Então, a guia dele passa de 100 para 300. Então vai ficar mais caro também para o empregador? Não é que fica mais caro, porque ele só vai repassar... Porque daí ele vai descontar depois, Ele vai descontar. Mas qual que é a problemática disso? Por exemplo, vamos imaginar que o empresário esqueceu, perdeu a data de vencimento ou não tinha recurso para poder pagar no dia o Fundo de Garantia. Sim. Automaticamente... Fundo de garantia que hoje vence dia 20. Dia 20. Dia 20. E o e-consignado também vai ser a mesma data, porque é na mesma guia. Sim. Então, vamos imaginar que ele se perdeu, que ele não pagou, que ele não tem recurso para poder fazer essa quitação. Então, ele está deixando de pagar o Fundo de Garantia e o consignado que ele já reteve. Aí, quais são os problemas que nós temos? Para poder fazer uma geração da parcela do Fundo de Garantia, tudo bem, o Gomes Mais consegue fazer sem problema nenhum, repasse com juros e multas, sem problema. Agora, essas parcelas do e-consignado, aí nos criou um outro problema, porque nós vamos ter que entrar em contato com as instituições que concedeu o crédito para buscar. Agora, você imagina, se nós tivéssemos uma empresa, um cliente nosso que a gente tem grande, já tem 70 colaboradores que solicitaram o e-consignado. Se desses 70 colaboradores, devemos ter umas 30 instituições diferentes. Se ele resolver não pagar o Fundo de Garantia, são 30 ações que nós temos que fazer, instituição por instituição, solicitando um boleto atualizado. Isso é um trabalho que não dá para ser mecânico, né? Não é um trabalho mecânico ali, atualmente, pelo menos, né, não se conhece ainda, né? E a gente, como a gente não passou por isso ainda, humano. É humano. E a gente não sabe como que vai ser a lida com as instituições. Nós não temos 0800, nós vamos ter que descobrir ainda como a gente vai fazer com as instituições. Nós sabemos que eu vou ter que entrar em contato com a instituição, atualizar o boleto com multas e juros e direcionar para o empresário fazer o pagamento. Mas assim, então a gente tem visto também de forma interna, e que é uma preocupação muito grande nossa, essa gestão quando a pessoa não fizer o recolhimento do Fundo de Garantia. É igual dizem, né, quando a gente falava na época da pandemia, que a gente estava aprendendo a andar de bicicleta ao mesmo tempo, né, que a gente estava montando ela. Então, estamos descobrindo, né, como que vai ser o comportamento agora do e-consignado, mas com força, né, com determinação de que podemos atender e com certeza ser um braço para o empresário, né? Para a pessoa que está ali no dia a dia, que tem seus colaboradores, que às vezes lidando ali com o seu negócio, tem que lidar também com uma folha de pagamento que vem com essas surpresas. Então é importante ter um parceiro assim que tenha essa equipe, né? Que nem o nosso departamento pessoal que está ali estudando sempre, todo dia, essas atualizações. Os empresários têm que ter pessoas de confiança, né, qualificadas para poder fazer essas orientações diárias por ele, porque no departamento pessoal existe muita alteração, né? E o impacto é sempre muito rápido no departamento pessoal, né? Então, esse consignado, se a gente olhar o histórico dele, ele tem basicamente mais de um ano. Começou a ser ventilado no governo alguma coisa sobre o e-consignado. E está funcionando. Né? Então, muito assim, rápido, né? Muito rápido. Né? Então, veio várias legislações que foram sendo alteradas. Existe ainda muito lobby em relação a isso. Porque a gente sabe do rombo, né, do INSS, né, como a gente vive nesse momento, né? Então, o governo já emprestou 4,4 bi de consignado para os trabalhadores. E é uma preocupação que a gente tem, porque eu, como empresário também, como dono de empresa, eu não posso recusar que o meu colaborador faça o empréstimo. Que está na mão dele, é o não direito está mais na dele. minha. Entendeu?
Então, a grande preocupação, eu acho que nossa também, é o endividamento dos nossos colaboradores. Que nem você falou, né? Que tem uma empresa que já tem 70 colaboradores que já pegaram o empréstimo. Então, a gente vê um recorte do nosso país aí de pessoas que estão precisando, né, de dinheiro e que provavelmente não tem muito entendimento, né, do seu próprio financeiro, né, do seu próprio ganho financeiro, que chega ao ponto de ter que pedir um empréstimo, né? Justamente, eles têm que ter ciência que agora eles estão, né, recebendo esse valor, mas que eles vão ter que estar fazendo a quitação do valor, né? 35% do salário. Exatamente. Todo mês. E um ponto, né, que me recordei agora, que vai gerar bastante dúvida também, porque o que acontece? Como tem, com essa parcela, pode ser que gere saldo devedor. Então, o olerite do colaborador não pode ficar negativo. Então, assim, qual é a orientação que tem que ser feita? Então, nós vamos ter que provisionar tanto no adiantamento, quanto também nas férias. Então, assim, isso vai gerar muitas dúvidas, né, para tanto o colaborador, quanto para a empresa, para estar esclarecendo isso para os colaboradores, né? Então, o que acontece? Isso vai ter que fazer essa provisão. Então, o que acontece? O colaborador tem lá a parcela a ser descontada, ele vai receber o adiantamento, então nós temos que provisionar isso para que uma parte desse valor fique retida e ele tenha saldo suficiente na folha de pagamento. A mesma coisa acontece nas férias. Nas férias também tem que provisionar, né, proporcional aos dias que ele vai estar gozando de férias, para que ele tenha também saldo suficiente. Para quê? Para que a folha dele não fique negativa, porque se a folha ficar negativa, como ela não pode, vai ser gerado um crédito para que isso seja descontado no mês seguinte dele. Então, isso também vai gerar muitas dúvidas. E é importante também o trabalhador alertar, o empregador também alertar o trabalhador sobre, né, essa questão das férias, né? Exatamente. Que ele está esperando ali, vem outro valor, fica preocupado, então é bom ter esse alerta também, né? Exato, porque ele está acostumado, né, a receber, Sim, de repente, um os valor 30%, de férias, né, ou até mesmo um adiantamento. Sim. Né? Então, aí, isso daí vai ter que fazer essa provisão justamente para que ele tenha o saldo suficiente. Então, ele vai acabar recebendo um valor menor. São muitos detalhes mesmo que vai mudar bastante a folha de pagamento. Muito. E assim, o intuito sempre da Gomes Mais é a gente levar essas informações para o empresário, para que ele consiga fazer uma orientação assertiva junto ao seu colaborador. Porque é ele que vai pagar o incêndio, ele que vai ouvir a reclamação, né? Tudo bem, ele vai reclamar com a gente? Vai, mas a primeira reclamação vai ser sempre dele. Sim. Ele vai ser basicamente aquele para-choque entre nós e o colaborador. Ele precisa estar muito bem orientado para poder orientar o seu colaborador e não deixar que eles de alguma forma, né, se perca ali no meio do caminho financeiro dele. Então é importante a gente sempre estar orientando. Além, né, dos conteúdos que nós temos feito nas nossas redes sociais, a gente tem feito material impresso também, nós vamos encaminhar junto com as folhas de pagamento nesse fechamento de folha. Então a gente tem feito o nosso papel lá de estar fazendo a orientação. Passando a informação, né, Isso. Kleber? E se você tem alguma dúvida, né, deixa aí nos comentários, manda pra gente. O Kleber e o Anderson também estão à disposição lá na Gomes Mais para responder, né, gente? Com certeza. Estamos sempre à disposição. E assim, dúvidas vai existir N's, né? Respostas, às vezes nós não vamos ter todas, porque ainda é algo muito novo, né? E tudo que é novo ainda a gente vai estar também se adaptando, mas a gente já tem um bom conteúdo, um bom know-how, Uma vamos dizer provisão assim, também, né, do que pode para poder acontecer, fazer. né? Isso, justamente. Porque esse vai ser o primeiro mês, né? Que nós vamos ter esse contato aí, né? Com essa novidade aí, né? Com essa nova obrigação. Então, assim, ainda, com certeza, vão surgir dúvidas que ainda têm que ser esclarecidas ainda. Esse podcast ficou um pouco mais longo, né? Esse Pode Mais ficou um pouco mais longo, mas eu acho que vale, né? Pela novidade, né? Pela importância também desse assunto, né? De ser tudo muito novo, muito detalhado, e para o empresário também é importante, né? Então, eu agradeço. Tem mais alguma consideração para esse momento, para quem está assistindo a gente, Kleber, Anderson? Assim, façam as coisas com o maior cuidado possível, né? Tem bastante informação que tem nos próprios canais oficiais do governo. Então, vocês podem acessar tanto o Emprega Brasil, para poder fazer dentro do E-Social também, vocês vão achar material sobre isso daí. Então, tem bastante informação. O importante é que vocês, empresários, entendam todo o conceito do e-consignado para que vocês não venham a prejudicar os seus colaboradores. E nem se prejudicar, né? E nem se prejudicar. E se precisar da gente, nós estamos lá à disposição da Gomes Mais, tanto eu, quanto o Anderson, quanto a nossa equipe do departamento pessoal, preparado para poder atendê-los da melhor forma possível.
Obrigada, Kleber. Obrigada, Eu Anderson. que agradeço. E a gente continua com muito conteúdo aqui junto com o portal Hoje Maringá, no Pode Mais Soluções. Continue acompanhando o nosso canal. Tem muito conteúdo já aí na nossa playlist, não perca. E se ficou alguma dúvida, manda pra gente aí nos comentários. Voltamos em breve. Até lá.